Irmãos, vamos meditar na palavra do nosso Deus, lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2, nos versos 1 ao 12. Mateus 2, de 1 a 12. Nós vemos nesse Evangelho de Mateus que ele começa com lá no capítulo 1, ele começa com uma genealogia. E creio que, por pelo menos duas razões, ele faz isso. A primeira coisa que Mateus quer que nós saibamos é que Jesus não é apenas descendente de reis, mas ele é descendente do rei Davi. A linhagem humana de Jesus, portanto, é notável, pois essa linhagem liga a Jesus de volta à antiga expectativa do seu povo, o povo judeu, que esperava por um rei. Mas o mais incrível é que Mateus ter registrado isso, é porque Israel, ou lá em Israel, naquele tempo, ninguém se atentou disso, que um menino nascido numa pequenina cidade, numa estrebaria, colocado num coxo, seria, na verdade, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Não é incrível isso? Mas a segunda coisa que Mateus quer que nós saibamos quando ele registra esta genealogia é que esse menino é parte de uma promessa que foi dada primeiramente lá em Gênesis 3,15, uma promessa que foi dada a Adão, que da semente da mulher viria a salvação. Que, portanto, Deus já estava fazendo algo extraordinário desde o início dos tempos. Ele estava trazendo da semente de uma mulher, ele estava trazendo um pouquinho mais adiante um filho de Abraão e de Sara para este mundo que seria o Cristo, o ungido de Deus. Ele seria o Messias. Ele iria se comprometer com o seu povo. Ele iria ser o salvador deles. Mateus quer que a gente saiba que Cristo, Jesus, aquele menino que nascia ali em Belém, estava vindo com grande poder e glória para ser o mediador, o Messias do seu povo. E Mateus quer que a gente saiba disso. Mesmo que a maioria das pessoas lá de Israel, os que estavam ao redor de Jesus quando ele nasceu, mesmo que eles parecessem, naquele tempo, que não sabiam nada a respeito disso. Olha o que nos diz então Mateus aqui no capítulo 2, dos versos 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino.
E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Jesus nasceu, irmãos e irmãs, e agora? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos uma vez mais diante da Tua palavra, e a Tua palavra acabou de ser lida, ó Deus. E assim, Pai, precisamos também agora da Tua graça, da iluminação do Teu Santo Espírito. Precisamos compreender a Tua palavra, ó Deus. Ela precisa fazer efeito nas nossas vidas. E isso depende do Senhor, depende do Teu Santo Espírito, da Tua ação poderosa, miraculosa nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente. Deus querido, a Tua palavra precisa transformar-nos. É por isso que oramos, é por isso que falamos contigo. Ajuda-nos, ó Deus, por favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ver alguns detalhes neste texto, nesta manhã. Nesta grande história destes sábios do Oriente, que foram até Belém para visitar o rei que nasceu e para adorá-lo. Nós vamos ver aqui pelo menos 4 coisas, 4 fatos. Que o nascimento de Jesus ele foi ocultado ao seu povo de um modo geral. Que o nascimento de Cristo foi revelado aos gentios em particular, que Jesus foi adorado por esses gentios, e o significado do nascimento de Cristo, especialmente daqueles presentes que ele recebeu. Os versos 1 ao 4 nos dizem assim, relembrando então: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Mateus registra aqui, nos lembrando então, nos mostrando como nem Herodes, que era o líder, o governador do povo naquele tempo, nem os escribas, os fariseus, que eram os religiosos daquela época de Israel, nem mesmo o povo de Jerusalém, nenhum deles tinham um entendimento correto do significado do nascimento do menino Jesus em Belém. Não é estranho, no mínimo, isto? Mateus nos lembra aqui, portanto, que Deus deve revelar a Cristo para nós. Pois se nós buscamos a Deus, é porque Ele se revela a nós e nos impele a isso. Meu irmão e minha irmã, se nós adoramos a Deus, se nós buscamos a Deus, é porque Ele nos impeliu a isso. Ele nos revelou Cristo. Não é impressionante isso? No verso 1 nós somos informados que alguns sábios do Oriente, ou magos, que trabalhavam com astrologia, astronomia, lá no Oriente. Mas eles eram gentios. Eles não eram do povo de Deus. Talvez eles tivessem ouvido alguma coisa a respeito do Deus dos hebreus, através da história, porque na antiguidade, aproximadamente aí 600 anos, 700 anos antes do nascimento de Cristo, 500 anos talvez, o povo de Deus foi cativo na Babilônia, não é? A Babilônia lá na Pérsia, onde é hoje Iraque, Irã, aquela região. Talvez esses sábios, esses magos, tivessem conhecido alguma coisa a respeito do Deus dos hebreus, através de Daniel. Mas o fato é que foi aos gentios, alguém que não conhecia de fato a Deus,
A eles foi revelado o Cristo, e eles então vão até Jerusalém. E lá, chegando em Jerusalém, eles perguntam: onde está o seu novo rei? Esses gentios perguntam ao povo de Deus: onde está o seu novo rei? Pois nós estamos aqui para honrá-lo, nós estamos aqui para homenageá-lo, nós estamos aqui para adorá-lo. Mas em Jerusalém não há nenhum preparativo para a chegada de um rei. Como que pode isso, gente? Herodes, o governador, não está se preparando para uma peregrinação até Belém. Ele sabe sobre a profecia do Messias. Dizem que Herodes era meio romano, ou meio gentio e meio hebreu. Tinha um sanguezinho no pé, né? Tinha um pezinho na linhagem hebraica. Mas ele sabe que precisa consultar os líderes religiosos de Israel para saber onde a profecia diz que o Cristo, o Messias, nasceria. Mas ele não está preparado para ir para lá, para adorar. Apesar de ele dizer isso lá no verso 8, não é? Olha o verso 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Sabemos que isso era uma tremenda mentira. Ele não queria adorar, mas ele queria matar o rei Jesus. Não é isso? Olha o versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Herodes não sabia. Não estava se preparando para adorar o rei que estava para chegar. Ou melhor, que já até havia nascido, não é? E os líderes religiosos, os principais escribas, os sacerdotes do povo, eles sabem onde procurar nas suas Bíblias, onde está a profecia sobre o Messias. Mas eles claramente não entendem isso. Ou eles também estariam se preparando para ir a Belém para adorar. Mas nós não vemos os sacerdotes, os escribas, os conhecedores da lei, os conhecedores das Escrituras, os que ensinavam as Escrituras para o povo, nós não os vemos se preparando para irem a Belém adorar o rei, o Messias que eles tanto esperavam. Eles conhecem as Escrituras, eles sabem onde está a profecia do Messias. Aqui eles citam Miqueias. Quando Herodes vem e pergunta para eles, eles citam o profeta Miqueias. Eles vão direto lá. E o povo? O que dizer do povo de Jerusalém? O povo andava muito incomodado com Herodes, como sempre. Imaginemos se o Messias chegar, se o rei vier. Há aqui um governador, há um rei aqui. Isso vai significar problemas com os romanos. Isso poderia significar guerra. E, na verdade, algumas dessas guerras, ou mini-guerras, em Israel contra os romanos, aconteceram na história. Porque eles não queriam, obviamente, ficar debaixo do jugo romano. Isso poderia significar, então, guerra, mortes, muitas viúvas, órfãos. Significaria também uma ruptura no modo de vida desses judeus em Israel. O povo, como disse, estava sob o domínio romano, mas eles tinham relativamente paz, ou relativa paz. Eles podiam trabalhar, não é mesmo? Lembram-se quando Jesus foi chamar os seus primeiros discípulos? Eles estavam trabalhando. Eles eram pescadores, eles podiam trabalhar. Pagavam altos impostos, é claro, mas podiam trabalhar. Eles podiam exercer a sua religião com liberdade. Os romanos, o Império Romano não queria confusão com os judeus. Não mexeu na religião. Deixe-os viverem os seus ritos, as suas celebrações. Deixe-os viver a sua religião.
Mas o povo também tem conhecimento das Escrituras. Os rabinos liam as Escrituras todos os sábados para eles. Todos os sábados o povo de Israel, o povo de Jerusalém, iam para o templo. Mas também eles não estavam se preparando para adorar o rei, o Messias. Não vemos um movimento. Mateus não registra. Lucas também não. Não vemos nos evangelhos lugar algum onde o povo ia ou estava se preparando para adorar o Messias que havia nascido. Portanto, queridos, o ponto é esse. Se nós vamos adorar o Messias, se nós vamos ver a Cristo, Deus deve revelá-lo para nós. Mas olha que interessante. E esses gentios? Esses sábios do Oriente? Esses magos? Que não tinham as Escrituras? Nós, de fato, não sabemos como Deus lhes deu a plenitude dessa revelação. Mas sabemos que Ele mostrou para eles a estrela e os impeliu a irem até Israel, até Jerusalém e, por fim, até Belém. Deus fez brilhar a sua luz sobre esses gentios e eles foram buscar pelo seu Filho, o Rei. Deus é capaz de revelar o Cristo até aos gentios. Que lição nós aprendemos com isso? Queridos, que é possível que as pessoas que possuem a Bíblia, que possuem as Escrituras, é possível que essas pessoas sejam espiritualmente cegas. Herodes sabia pelo menos perguntar sobre as Escrituras, sobre o Messias. Esses líderes, os sacerdotes, os escribas, sabiam onde estavam as profecias sobre o Messias, mas eles estavam espiritualmente cegos sobre o significado do nascimento deste menino. O povo, em geral, sabia sobre a vinda de um Messias, mas não foram adorá-lo. Não estavam preocupados com isso. O próprio Deus deve revelar Cristo para nós, se nós vamos adorá-lo. Ele revela Cristo a esses gentios, e enquanto ninguém em Jerusalém está se preparando para subir para Belém para adorá-lo, esses gentios estão preparados, porque Deus lhes revelou Cristo, e assim eles vão procurá-lo para adorá-lo. Que mensagem é para nós hoje? Nós que estamos na igreja aqui, nós que estamos nesta igreja hoje, nós que somos beneficiados da leitura e da fiel pregação da palavra de Deus por vários e vários anos. O Evangelho de Deus tem sido anunciado. Que grande privilégio é esse? Porém, meus queridos, irmãos e irmãs, é possível que essa palavra seja lida, seja proclamada com poder e que caia, mas que caia em corações duros que não a ouvem, que não percebem a glória de Cristo, que não veem a glória do Evangelho. É possível que estejamos iguais aos líderes, a Herodes, ao povo de Israel naquela época, quando Jesus nasceu. Porque, querido, sem o Espírito Santo de Deus agindo nas mentes e corações, é simplesmente impossível adorar a Deus. Irmãos e irmãs, não basta termos a palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Mas não basta termos apenas esta palavra nas nossas mãos. Não basta apenas lermos esta palavra. Se o Espírito Santo de Deus não agir, não atuar na nossa mente, no nosso coração, nós não vamos ver o Cristo. Nós não vamos adorar a Cristo.
Isso nos faz lembrar, queridos, que nós, quando vamos à palavra de Deus, nós não podemos ir à palavra de Deus sem oração. Sem orarmos a Deus, para que Ele nos ajude, para que Ele abra os nossos olhos. Porque nós reconhecemos que não é pelo poder da nossa racionalidade, não é pelo poder do nosso entendimento gramatical, histórico, não é pelo poder, portanto, da nossa mente que nós vamos até a Bíblia e nós, então, nela encontramos a palavra da vida. Não é por causa da nossa inteligência, sabedoria. Não é nem tampouco por causa da nossa curiosidade. Nós devemos reconhecer que só podemos compreender e tomar posse da vida que há nesta palavra se o Espírito Santo de Deus agir. Nós reconhecemos que o Espírito Santo de Deus deve abrir, portanto, os nossos olhos para contemplarmos a glória das Escrituras, a verdade do Evangelho de Deus. Isso significa também, queridos, que nós precisamos orar uns pelos outros, para que Deus abra, portanto, os nossos olhos e que possamos responder com fé à verdade da sua palavra. Portanto, queridos, atentemos que é possível ser uma pessoa religiosa que tenha a revelação escrita de Deus nas mãos, que a leia e ainda assim ser espiritualmente cego. Não é terrível isso? Lê a palavra, ouve a palavra, mas não há transformação. Não há mudança de atitude, não há mudança de vida. Por vezes, queridos, acabamos de ouvir a palavra de Deus, exortações para faça isto, não faça aquilo, ande assim, não ande assado. Ouvimos a palavra, dizemos amém, concordamos com ela, mas parece que acaba o culto, apagou-se da mente, do coração. Murmuramos, praguejamos. Que coisa terrível isso. Como o coração humano é imundo. Paulo falando em 1 Coríntios, no capítulo 2, nos versos 9 e 10, ele diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Precisamos de Deus, pelo seu Espírito, para que abra os nossos olhos, para que possamos ver o Messias, para que confiemos no Messias, para que creiamos no Filho de Deus e respondamos em adoração, amor e fé ao Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, Deus designou a Cristo como o único e verdadeiro Salvador para o mundo inteiro. E não é universalismo que eu vou falar aqui. É a revelação de Cristo para os gentios. E vemos isso nos versos 1 e 2, como também nos versos 9 ao 12. Nós já lemos mais de uma vez os versos 1 e 2, vou ler apenas aqui os versos 9 ao 12. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com sua mãe. Viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Mateus nos lembra aqui que Deus fez de Cristo, nomeou a Cristo como o único e verdadeiro Salvador para o mundo. Ele não é apenas um Salvador para Israel. Ele não é apenas um Salvador para os descendentes de Abraão, para os judeus. Ele é o Salvador do mundo,
pois ele, Deus, revelou a Cristo aos gentios. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A estrela posta por Deus foi dada para aqueles magos, para aqueles sábios, para aqueles gentios. Deus mostrou-lhes o caminho. Deus mostrou-lhes onde estava o rei, o Senhor. Herodes não sabe que o rei dos judeus nasceu. Os líderes religiosos não sabem que o rei dos judeus nasceu. As pessoas em Jerusalém não sabem que o rei dos judeus nasceu. Dezenas, centenas de profecias foram dadas, foram escritas a respeito do Messias. Como ele viria, como ele viveria, como ele morreria, como ele seria. Dezenas e dezenas de profecias foram escritas. E esses religiosos não sabiam que Cristo havia nascido. Mas as pessoas do Oriente chegaram lá para adorá-lo. O que Deus está dizendo para nós, ou o que Mateus está dizendo para nós através desta palavra? Que Jesus não é apenas o Salvador dos judeus, ele é o Salvador do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que agora nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas todos, de todas as tribos, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Jesus veio para todos os povos. Ele é o Salvador do mundo. E esses sábios, esses magos vieram lá da Pérsia, muito provavelmente. São o testemunho das nações que fluem para ele, para adorá-lo como único Salvador do mundo. Queridos, muitos reconhecem a Jesus como um profeta, como um sábio, como um exemplo a ser imitado. Mas quando se afirma que Jesus é Deus e veio para salvar, e que o único que de fato pode salvar, aí não ouvem, aí não querem nem saber, aí não o seguem. Até fazem, por vezes, como os próprios judeus, nos tempos de Jesus. Seguem uma religião, têm algumas práticas, têm alguns costumes. Afinal, aprendemos isso. Afinal, nós aqui somos um país cristão. Mas Cristo é a revelação especial de Deus. Ele é o Salvador do mundo. E assim, os sábios do Oriente, os gentios, vieram para o adorar. Em terceiro lugar, queridos, Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Para salvar o seu povo dos pecados deles. E é por isso que ele deve ser adorado. Jesus não deve ser adorado porque faz milagres apenas. Jesus não deve ser adorado apenas porque cura. Porque tem palavras maravilhosas. Sim, por isso e por tudo. Mas ele deve ser adorado porque ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Por duas vezes os magos dizem o que vieram fazer em Israel. Eles vieram adorar o recém-nascido, o rei dos judeus. Vieram adorar aquele que se fez carne, o verbo que se fez carne, que é plenamente Deus e plenamente homem. E ele, somente ele, deve ser adorado. Creio que os irmãos se lembram do relato em Atos, no capítulo 4, no verso 12, quando Pedro e João foram presos e foram interrogados pelos membros do Sinédrio.
Aí nos versículos 8 ao 12 do capítulo 4 de Atos, ele diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro não exaltou a cura, mas ele falou da salvação. O que importa é a salvação de vocês, e Cristo veio por causa disso. É interessante que Mateus não fala nada a respeito desses sábios, além do que temos muito superficialmente descrito aqui, não é? Ele não diz quantos são. A tradição aí diz que são 3, não é? Tem até nome. Dá até nome para eles. Mas por que será que dizem que são 3? Talvez por conta dos 3 presentes que foram entregues. Né? Cada um trouxe um. Ninguém pode ir a uma festa sem levar presentinho. As tradições aí. Mas Mateus não fala sobre isso. Não fala quem foram eles. Diz que vieram do Oriente, que eram magos, sábios, mas vieram para adorar o rei. Mateus não diz como é que eles estavam vestidos, ele não diz os seus nomes, ele não diz nada mais a respeito deles. Ele também não fala sobre a estrela que eles viram. Como é que foi essa estrela? Que tamanho era? Que jeito era? Era um cometa? Era uma confluência de astros, de planetas? Mateus não fala nada a respeito disso. Somente que essa estrela os conduziu ao Cristo. Porque o que realmente importa, o que está no centro e no coração dessa história, é que quando eles encontraram a casa onde Jesus estava, portanto, quando os magos chegam, eles não vão na gruta, eles não vão na hospedaria, eles não vão... Jesus não está num coxo mais. Não é a historinha de presépio? O que tem no presépio? Tem os magos, tem os bichinhos, tem Maria e José, tem um bebezinho no coxo. Não tem mago. Os magos vieram muito tempo depois. Aproximadamente 1 ano, ou quase 2 anos depois do nascimento de Cristo. Jesus agora está em casa, conforme nós lemos no texto aqui. Está numa casa. Não está mais na hospedaria, na estrebaria. Entendem? Mas o que realmente importa, o que está no centro dessa história, é que quando eles encontram a casa que Jesus estava, eles viram o Deus que se fez carne e se prostraram e o adoraram. É isso que Mateus destaca neste evento. Ele está lembrando para nós que aquele menino é o Cristo de Deus. Não é simplesmente uma ocasião para sentimentos ou admiração. Ele é o motivo de adoração. Deus espera que o seu Filho, o Deus que se fez carne, que ele seja adorado. Você veio aqui hoje para adorar a Deus? Adorar o Cristo? Irmãos e irmãs, Cristo está presente aqui. Você veio louvar a Deus, exaltar a Deus, adorar o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Existe um prazer que cresce a cada dia nos nossos corações por Cristo? Essa foi a atitude daqueles que foram alcançados, ou esta é a atitude daqueles que foram alcançados pela graça de Deus e receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas.
Quem recebeu a Cristo por graça, se gloria nele, se deleita nele. E a resposta é adoração. Quem tem Cristo por graça no seu coração, quem foi achado por Cristo, o tem agora como o primeiro nas suas afeições, nos seus gostos, se é que podemos dizer assim, nas suas prioridades. Cristo. Mas a última coisa que quero compartilhar com vocês está nos versos 5 e 6, que fala sobre o cumprimento da profecia de Miqueias. E também na segunda parte do verso 11. Os versos 5 e 6 nos dizem assim: em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E o finalzinho do verso 11. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Os presentes que Jesus recebeu prefiguram a obra que ele veio fazer. Não foi por acaso que ele recebeu esses presentes. É interessante, não é? José e Maria eram pobres? Eram. Não tinha lugar para eles na hospedaria. Não tinham nem como pagar um valor maior para tirar alguém, né, do lugar. E não, nós queremos esse hotel, mais 5 estrelas. Não. Eles não tinham lugar, eles não tinham dinheiro. Aí Jesus recebe ouro. Não é? Presente de rei. Reis presenteavam e recebiam presentes. Ouro. E é interessante que se nós olharmos um pouquinho adiante aqui no relato de Mateus, vocês vão olhar ali que José, Maria e Jesus precisaram fugir por conta da matança dos meninos, não é? Promovida por Herodes. Eles tiveram que fugir para onde? Para o Egito. E para viajar precisa de dinheiro, não é? Jesus, o rei, colocado e nascido numa estrebaria, num coxo, é adorado e recebe como presente ouro. Digno de um rei. Exaltado como um rei. Mas depois, certamente, usou o ouro, o dinheiro, para suas despesas, para a viagem e para outras questões. Deus cuidando do seu filho. Nos próprios presentes, então, que são dados a Cristo, há profecia. E no nascimento de Cristo, vemos não apenas o cumprimento das Escrituras, mas vemos um claro testemunho do Evangelho. Mateus nos lembra, então, aqui, que Deus fez com Cristo, com que Cristo primeiro estivesse de acordo com as profecias das Escrituras. Mas ele também está nos dizendo que o nascimento de Cristo, mesmo nos presentes que ele recebe, prenuncia a obra que ele veio fazer. Então, os versos 5 e 6 que nós lemos, Herodes pergunta, então, aos líderes, onde é que o Messias deve nascer? E os líderes sabem, e eles vão direto para Miqueias. Eles vão lá no capítulo, no verso, direitinho. É em Belém onde ele deve nascer. Mateus, então, nos diz isso porque ele quer que nós entendamos que a vinda de Cristo ao mundo é o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, que ele já revelou através dos seus profetas, para que as profecias cumpridas no nascimento de Jesus servissem para quê? Para autenticar a sua identidade. Para não se ter dúvidas que, de fato, aquele menino que nasceu naquele lugar, naquele dia, era o Cristo de Deus. E depois, à medida que ele foi crescendo, as profecias que foram ditas a respeito dele, da sua vida e da sua obra, foram se cumprindo, para que de fato se testificasse de que ele verdadeiramente era o Cristo de Deus. Nós sabemos através da história contada, de que em outros momentos, um pouco antes
de Jesus aparecer no seu ministério, apareceram outros Messias. Outras pessoas, outros homens que se intitularam Messias. Mas que não foram à frente. Que não se confirmaram. Pois não eram, de fato, o Cristo. As profecias servem para falar sobre a natureza de Cristo. Falam sobre o nosso Salvador, quem Ele de fato é, o que Ele veio fazer, como Ele era. As profecias de Miqueias, de Isaías, de Números, de Gênesis. Só para título de registro, profecias nos Salmos. Só Mateus registra, cita pelo menos 7 salmos messiânicos, portanto, que mostram a vida e obra de Jesus. Lendo Mateus, nós vamos identificar 7 salmos que falam a respeito de Cristo, que o identificam como sendo, de fato, o Messias. Mas não apenas as profecias, até mesmo os presentes, como dissemos, que ele recebeu, mostram o seu ministério e a sua obra. São preditas aqui, nesses presentes que ele recebeu. O versículo 11, abriram seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. São presentes reais, como acabamos de dizer. Os reis presenteavam com ouro. Reis recebiam ouro. O que de mais valor um rei pode receber? O que de mais valor um rei que já não tenha, né, vai receber o quê? Não é irônico isso? O menino que foi colocado num coxo esteja recebendo presentes reais. Mas Jesus merece essa honra. Ele é filho de rei, ele é descendente do rei Davi, ele é aquele que se sentará no trono de Davi. É assim que Mateus mostra para nós Jesus recebendo uma honra real. Mas de quem ele recebe essa honra? Uma vez mais nós lembramos dos gentios, não do seu povo. Ainda mais os seus presentes falam da sua vida e ministério, falam do trabalho dele, falam da sua morte. Vocês já ouviram falar em Orígenes? Um dos pais da igreja, que viveu lá no século II, III. Ele, certa feita, lendo e expondo as Escrituras, ele chegou nesse ponto e interpretou dessa maneira esses presentes. Uma frase apenas. Creio que explica muito bem, define muito bem. Ouro para um rei, ouro como para um rei, mirra como aquele que morrerá, incenso como a Deus. O nascimento de Cristo não apenas cumpre as profecias, mas dá um testemunho para nós de quem de fato ele é. Assim, o Evangelho mostra que aquele menino seria um profeta, um sacerdote e um rei. Mas ele veio para morrer pelo seu povo. Terminando, meus irmãos, isso não é extraordinário? Quando falamos do Natal, quando celebramos o Natal, quando nos encontramos para celebrarmos o Natal, é de fato uma época de grande alegria, com muita frequência, não é? Mas pode ser uma época de grande solidão, até mesmo quando a família está reunida. Pode ser um tempo de isolamento. Não é interessante nós olharmos para este evento, para esta obra de Deus, que ao invés de mandar anjos, decretar que anjos viessem resgatar o seu povo, para que esse povo pudesse então ter novamente um relacionamento com ele, recuperar esse povo. Deus poderia ter feito isso, não é?
o homem caiu, pecou, distanciou-se de mim, rebelou-se, desobedeceu. Vou mandar os anjos. Vão lá, resgatem esse povo. Traga esse povo de volta para mim. Mas Deus não fez isso. Ele desce e se faz carne, para que possamos nos aproximar dele novamente. Isso é o Evangelho. Ele envia o seu único filho. Deus envia o Filho do seu amor, que assume a nossa carne, a nossa humanidade, a nossa natureza, e nos leva de volta ao Pai. Nesse nascimento de Cristo, ele mostra que o Filho faz isso morrendo por mim, por você e por nós. Ele nasce para morrer. E sabemos, queridos, que o Evangelho não termina quando Cristo nasce. Não termina quando Deus envia o seu Filho ao mundo, mas ele termina com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, que está vivo à destra de Deus Pai. E ainda mais, está claro pelas Escrituras, pelas profecias registradas na sua palavra, que Jesus voltará majestosamente. Corpo glorioso, Cristo glorioso, para que nós possamos estar definitivamente com Ele para todo o sempre. Qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa resposta? Queridos, a nossa resposta é crer. Crer que Jesus, nascido de uma virgem, colocado num coxo, é a palavra viva de Deus. É o Filho de Deus. É o Salvador dos pecadores. É o nosso Salvador. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Olha como é que ele escreve. Em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, o finalzinho. Olha como é que Paulo fala a respeito disso. Eu quero destacar o final do verso 20. Mas eu não posso deixar de ler o comecinho, desde o começo, o verso 20 de Gálatas 2. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha o finalzinho. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. É um Deus pessoal. Paulo fala aqui na primeira pessoa do singular. Ele me amou. Ele não diz apenas que Deus deu o seu filho, mas ele diz que ele me amou, que ele nos amou. Que ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, Jesus ama a todos e a cada um dos seus filhos, do seu povo, aqueles a quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Não éramos nem nascidos. O mundo nem existia. Cristo amou o seu povo. Cada um de nós. Alcançou pela sua graça cada um do seu povo, por amor. Ele conhece o meu coração, o seu coração, ele conhece os nossos corações. Ele conhece cada milímetro de nós. Ele nos ama. Ele deu o seu filho por nós. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Criamos, portanto. Vamos orar? Senhor, a nossa gratidão por tão grande amor. Que graça especial, maravilhosa. Sermos alvo
da sua salvação. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos, Deus querido, a crermos nisso dia a dia, constantemente. Querido Deus, não nos deixes duvidar disso. Senhor, não nos deixes viver a nossa própria sorte. Deus, restaura em nós a alegria da nossa salvação. E que essa salvação, ó Deus, que temos graciosamente recebido do Senhor, transforme-nos naquilo que for necessário. Mude as nossas vidas, as nossas atitudes. Enche-nos, ó Deus, com fé. Querido Deus, nos dá a graça de nos deleitarmos no Senhor, de descansarmos no Senhor. Querido Deus, dá-nos cada dia mais desse grande privilégio que temos. Dá-nos cada dia mais amor por Ti e por Sua palavra. Querido Deus, desperta em nós o amor pelos que estão mortos nos seus delitos e pecados e não conhecem a Deus. Dá-nos amor pelos perdidos, ó Deus. Querido Deus, não basta apenas nós nos alegrarmos e nos deleitarmos no Senhor, quando vemos ao nosso redor gente morrendo porque não conhece o amor de Deus, a graça, a salvação em Cristo. Estão perdidos nos seus pecados, sem salvação, sem Deus no mundo. Enche-nos, ó Deus, de amor pelos perdidos. Uma vez mais eu peço, eu clamo a Ti. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê da sua graça. Que o Senhor dispense o seu favor sobre nós. Nós somos miseráveis, carentes do seu poder, da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua vida em nós. Cristo Jesus, a palavra viva de Deus. Oramos no nome dele. Amém.